Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver a preparação para profissionais do direito que desejam entrar na carreira da magistratura. Os 10 anos de um projeto do Tribunal de Justiça de Minas que vem transformando a vida de jovens na capital mineira. A Justiça em Minas realiza seminários sobre ética no serviço público. E ainda, uma entrevista com o desembargador Henrique Abiakel, membro do Comitê de Integridade do Conselho Nacional de Justiça. Entre as pessoas que escolheram o direito como área profissional, algumas têm o sonho de ingressar na magistratura. Alcançar esse objetivo demanda ainda mais dedicação e uma preparação extra nos estudos. O Fabrício passa cerca de 4 horas diante dos livros. Ele é advogado e conta que sonha com a carreira da magistratura desde que começou a fazer o curso de Direito. Todo dia eu tiro para estudar uma matéria, 3 horas, 4 horas, para focar em uma matéria específica. Um dia é administrativo, outra é constitucional, outra é tributária, empresarial, civil, todas as que estão nos editais dos principais concursos, principalmente nos de magistratura, mas que meio que se aplicam a todos, como delegado também, defensoria também, que são concursos que eu também penso como secundários, mas assim, o meu objetivo, o meu sonho é a magistratura. Ele diz que já até tentou outros concursos em Minas, mas o foco mesmo é ser juiz de direito. O cargo é sensacional, é uma carreira maravilhosa, eu não consigo ver outra carreira no Brasil que se compare à magistratura, tanto em questão da função mesmo, do poder que o cargo proporciona, mais do que a estabilidade, a vitaliciedade que o artigo 95 garante à carreira da magistratura. O juiz de direito é responsável pela aplicação da lei, pela resolução de conflitos e condução dos processos. É um dos cargos mais cobiçados do Poder Judiciário. O concurso público para a magistratura tem 5 etapas classificatórias: prova objetiva e discursiva, prova de sentença, inscrição definitiva, prova oral e validação de títulos. No último concurso, em 2018, para a magistratura em Minas Gerais, mais de 14 mil advogados concorreram. 102 foram aprovados e 70 tomaram posse em 2019. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2018, havia cerca de 18 mil magistrados em atividade no país e 4.400 postos desocupados. Desses, 69% atuam na Justiça Estadual e 24% na Justiça Federal. Neste Dia do Trabalhador, o Tomás comemora. O mais novo juiz tomou posse em 2020 e atua na 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude de Diamantina, na região do Vale do Jequitinhonha. Eu me formei em 2014, comecei a trabalhar na cidade de Contagem. Passado um tempo, eu resolvi estudar para o concurso público e fui aprovado no concurso de 2018 do Tribunal de Justiça para juiz substituto. Foram praticamente 3 anos e meio até a aprovação. Não foi fácil, como eu já imaginava que não seria. Acredito que a disciplina está no dia sempre, todo dia estudando, independentemente dos resultados, saber que tem que seguir em frente é o melhor caminho. Com 43 anos atuando no Poder Judiciário e há quase 10 como desembargadora, Mariângela Meyer atua como superintendente adjunta da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela diz que nos últimos anos a exigência para ingressar na carreira jurídica tem sido maior. Cada dia que passa, mais difíceis vão ficando os concursos, porque efetivamente é preciso que se dê que haja uma exigência bem maior. No momento em que se dificulta o concurso, exige-se uma qualidade maior daquele que vai passar e vai obter êxito na carreira. A desembargadora disse que após tomar posse, um juiz tem um período de 2 anos para conseguir o vitaliciamento do cargo. O vitaliciamento é uma garantia constitucional. E nesse período de prova, qual é o prazo do período de prova? É de 2 anos. Para a garantia do vitaliciamento,
magistrado, ele passa por um novo período de prova. É como se abrisse uma investigação sobre a conduta dele nesse prazo de ano e meio. Nesse prazo de ano e meio, ele tem que ter tido uma conduta exemplar, ele tem que ter sido operoso, ele tem que ter sido produtivo. Para exercer a carreira na magistratura, é necessário pensar também na manutenção e na ordem jurídica. Acho que quem pensa em seguir a magistratura por status ou por uma vida confortável tem que pensar de novo, tem que pensar duas vezes, entender o dia a dia de um juiz, que junto com a estabilidade, às vezes, de um concurso público, muitas privações são impostas, a responsabilidade é enorme, estamos lidando todos os dias com a liberdade das pessoas, se uma criança terá um lar ou não terá, então a responsabilidade que vem com a carreira é muito grande. No próximo bloco, Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza seminário para conscientizar sobre ética no serviço público. Os serviços públicos precisam ser transparentes, prestados dentro da legalidade. E atento a isso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi pioneiro na elaboração de um programa para prevenir e detectar atos de corrupção. O compartilhamento dessa iniciativa e a reflexão sobre o tema foram promovidas em um seminário, a Semana da Integridade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mais uma vez, faz história. É o pioneiro entre os tribunais estaduais a discutir estratégias e práticas para manter a instituição em conformidade com a lei e a ética. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Saldanha Palheiro, abriu a primeira Semana da Integridade, promovida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O magistrado falou das diferenças existentes entre os três poderes e a importância de o judiciário se comprometer com regras de conformidade. Eu tive um professor de Teoria Geral do Direito que ele dizia o seguinte: poder executivo é o poder armado, poder legislativo é o poder desarmado. Ele não tem armas, ele elabora as leis. E o poder judiciário é um poder alarmado. Ele falava isso em tom de pilhéria, mas ele tem razão, porque nós não temos armamentos, nós não fazemos as leis, nós só temos a nossa estatura moral. O programa Integridade é um conjunto de políticas, ferramentas e ações com o objetivo de manter a instituição em conformidade com as leis e com a ética. Esse programa ele foi reconhecido pela Transparência Internacional como boa prática, melhores práticas. E nesse sentido, a CGU, que é a Controladoria Geral no âmbito federal, o que ela fez? Ela nos elege, ela elegeu o programa de integridade do Tribunal de Justiça de Minas como um programa que deve ser utilizado, seus instrumentos, a sua estrutura, para ser replicado nos outros órgãos que desejam implantar essa dinâmica. Por conta desse reconhecimento, no segundo dia do seminário, foi assinado um plano de ação para expandir o uso do projeto. O programa Integridade será aplicado como projeto piloto nas cidades de Itabira, Governador Valadares, Santa Luzia e Lagoa Santa. Para a gente ter uma administração estruturada, ela não pode se corromper. Então, o trabalho de integridade sendo implantado nos municípios, com certeza vem somar para o aprimoramento, para a eficiência, para a transparência, e isso é muito importante para nós. A associação está aqui de braços abertos, disposta e agradecida. O secretário de Transparência da Controladoria Geral da União disse que o trabalho conjunto é que vai consolidar as boas práticas propostas pelo programa do Tribunal Mineiro. Não existe carreira solo quando a gente fala de combate à corrupção. De fato, precisamos juntar forças para caminharmos. Se o crime é organizado, a gente também precisa se juntar. A equipe da Gerência de Compras do TJMG elaborou uma cartilha para fornecedores. O material foi apresentado no terceiro encontro da Semana da Integridade. Ela foi elaborada para licitantes e contratados e desenvolvida internamente pelos servidores deste tribunal, com o objetivo de orientar os participantes de licitações e empresas contratadas quanto à conformidade legal e ética nas relações negociais. O encerramento da semana teve a participação do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que falou sobre a governança na administração pública e ainda do impacto que a falta de uma organização
pode ter na vida das pessoas. Agora, na pandemia, o que está sendo caracterizado, o que está sendo visto no Brasil, que os estados do norte, que têm uma governança mais tímida em relação aos estados do sudeste, morreram mais pessoas. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Gilson Soares Lemes, encerrou o evento reafirmando a importância de manter e aprimorar a governança. Gestão sem governança é fracasso, né? Nós sabemos que é importante, principalmente dentro do Poder Judiciário, né? A governança é o compliance junto com a integridade. Nós, Poder Judiciário, só seremos vistos e bem vistos e respeitados se tivermos aqui uma estatura moral para dizer o que é justiça. E ainda hoje você confere uma entrevista sobre o programa Integridade, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira agora os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai lançar no dia 20 de maio o programa Destrava 853, voltado para retomar por meio de conciliação obras públicas que foram paralisadas por problemas estruturais ou ambientais e que foram suspensas no âmbito do Tribunal de Justiça. O Destrava 853 foi elaborado com as mesmas diretrizes do projeto original Destrava Minas, agora voltado para municípios mineiros. O presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, homenageou o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, com a entrega de uma moeda comemorativa aos 147 anos de criação da Justiça de Segunda Instância pelo Decreto Imperial 2342 de 1873. A moeda foi cunhada com imagens do antigo Tribunal da Relação em Ouro Preto, do Palácio da Justiça Rodrigues Campos e da atual sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O ministro do TCU, Augusto Nardes, participou do encerramento da primeira Semana da Integridade, promovida pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Núcleo de Voluntariado, promove campanha de doação de sacos de dormir e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, a campanha será diferente. Vai permitir que as doações possam ser feitas em dinheiro, por meio de transferência bancária. Servidores, magistrados, colaboradores e a população em geral podem fazer as doações até o dia 26 de maio. Para mais informações, basta enviar um e-mail para voluntariado@tjmg.jus.br. E daqui a pouco, projeto do Judiciário Mineiro que transforma a vida de jovens na capital completa 10 anos. Neste mês de maio, um importante projeto social desenvolvido pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG completa 10 anos. A Orquestra Jovem não só promoveu o ensino da música, como também transformou a vida de crianças e adolescentes. A história de superação, o desenvolvimento pessoal e a carreira profissional da Priscila se misturam à história da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aluna da primeira turma do projeto, quando criado em 2011, ela se dividia entre cumprir as atividades como adolescente na Associação Profissionalizante do Menor e a dedicação para aprender a como fazer a leitura das partituras para tocar o violino. Estava sempre ali na equipe do pessoal que conseguia tocar os repertórios mais avançados que iam surgindo. Então, à medida que eu fui crescendo, que a orquestra foi crescendo, eu também fui evoluindo. E com essa oportunidade de ser secretária, eu conseguia conciliar os meus estudos, os ensaios de orquestra, as apresentações. Então, eu sempre estava por aqui. E com isso também foi surgindo a oportunidade de estar passando o meu conhecimento para os alunos, dando aulas, monitorias, aula de teoria musical. Então, eu sempre estava nesse grupo de uma pessoa que podia trabalhar dando aula para os alunos, sendo professora, monitora. Hoje, aos 24 anos, Priscila cursa Engenharia Mecânica, integra o Quinteto de Meninas e ocupa a posição de primeiro violino na orquestra do tribunal. Às vezes, assume a responsabilidade pelas apresentações na ausência da maestrina, do espala e do chefe de naipe do primeiro violino.
Priscila também é professora titular de 10 alunos e alia teoria e prática musical na hora de ensinar. Para mim, a música não foi só aprender a tocar, evoluir musicalmente. Contribuiu muito para formar a pessoa que eu sou hoje. E eu creio que ainda tem muito para agregar. Né? Antigamente, no começo, eu era uma pessoa muito estressada, indisciplinada. E esse contato com a música me fez ter essa disciplina, mais calma, mais serenidade. Inclusive, olhar mais para o outro, prestar atenção no ser humano, naquilo que eu posso oferecer de bom para o outro ser humano. Nessa primeira década em atividades, a orquestra já promoveu o ensino de música para quase 1.000 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Hoje, o projeto tem 200 integrantes. Eles têm aulas de iniciação musical, canto coral, prática de orquestra, percussão e instrumentos como flauta doce, violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico. Luísa é aluna de violino há 3 anos. Para ela, a oportunidade de aprender um instrumento clássico é única e as aulas representam acolhimento. Entrar para a orquestra foi uma oportunidade muito única na minha vida. Além de ter mais que o crescimento musical, eu recebi muito amor, muito acolhimento, muito carinho. E em momentos de pandemia, não importa se a aula é presencial ou virtual, nós temos esse acolhimento, não importa o que seja. E além da professora ser uma professora jovem, ela ajuda muito no nosso crescimento musical também, ela é parte disso. A maestrina e coordenadora pedagógica Luciene Villani está há 8 anos no projeto. Ela diz que a maior conquista é ver a transformação dos alunos ao levar a arte a outras pessoas. Eu acredito na música, assim, no poder transformador, no que ela representa na vida de cada um, né? Mesmo do público, não só de quem está, né, participando do projeto como aluno, mas o alcance que tudo isso tem. Vamos lutando para cada vez melhorar mais. Lógico que a gente precisa agora de um espaço que nos atenda, né? Para acolher todos esses alunos e muitos outros que nós temos potencial profissional para esse atendimento. É aqui do Palácio da Justiça Rodrigues Campos, prédio centenário que abriga o Museu da Memória do Judiciário Mineiro, que a Orquestra Jovem fez nos últimos anos a celebração da cantata de Natal. A apresentação revela o trabalho de alunos e professores da orquestra e do coral. O evento já faz parte do calendário cultural de Belo Horizonte. No ano passado, devido às restrições provocadas pela pandemia da Covid-19, o evento foi apresentado de maneira virtual pela internet. Foi um marco, eu acho, que no cenário artístico, não só de Belo Horizonte, mas eu acredito que, assim, no Brasil inteiro. Foi realmente um espetáculo emocionante, de superação. Eu acho que ali o projeto mostrou a que veio. A desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, destaca que esses 10 anos representam a realização não só de um projeto social, mas de um trabalho que efetiva direitos fundamentais. O que esses 10 anos traz para a gente, demonstra, materializa o que nós proporcionamos, os nossos objetivos, quando nós criamos essa orquestra. A música foi o instrumento que o Tribunal de Justiça ofereceu a eles, e ali a gente trabalha com isso, com a educação, com a formação deles, todos estudam. A orquestra, durante esse período de pandemia, ela não parou, eles continuam tendo aula através de vídeo, né, virtual, e formamos crianças e adolescentes mostrando que eles são visíveis e que através da visibilidade eles têm oportunidades. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou a primeira edição da Semana da Integridade, uma oportunidade de discutir e refletir sobre a ética e preceitos de conformidade.
Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o desembargador Henrique Abiakel, que é membro integrante do Comitê de Integridade do Conselho Nacional de Justiça. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui. Sempre que precisar, contem comigo. Agradecemos. Bom, a primeira das questões é que o assunto conformidade, integridade, ética não eram comuns aí nos debates da sociedade a respeito do serviço público, né? Isso é uma novidade do Tribunal de Justiça de Minas? Eduardo, tem sido cada vez mais frequente, né? A palavra compliance, que significa conformidade em inglês, né? Começou sendo adotada nas empresas privadas, na iniciativa privada, e cada vez mais tem sido trazida para o serviço público. Tem sido trazida para o serviço público não porque já não deveria ser inerente ao serviço público, é porque é tão básica a ideia de que a atividade fim tenha de ser conforme às normas, né? Tenha que haver ética, tenha que haver integridade, que não se pensava antes em ter um programa efetivamente de integridade. Até que a própria necessidade dos tempos modernos chegou à conclusão de que algumas das atividades que são também inerentes ao serviço público tenham que ser íntegras do ponto de vista até de conformidade com a norma, né? Então isso é uma construção recente, mas tem sido cada vez mais compreendido e cada vez mais tem crescido isso aí. Então estamos falando da aplicação dessas regras para a atividade que o tribunal exerce de julgar ou também para outras tarefas além dessa de julgar? Na atividade fim, que é prestar jurisdição, né, é completamente básico que tenhamos que ser éticos, né, que tenhamos que ser íntegros. Então, isso é inerente à função. É claro, a gente tem normas, né, código de ética, código de condutas e até a própria razoabilidade da sociedade exige que sejamos íntegros. Eu falo muito mais em relação às atividades meio. O serviço público hoje em dia, o Tribunal de Justiça, ele é uma estrutura muito grande. Então, um diretor de foro do interior, né, ou até mesmo da capital, ele precisa contratar obras públicas, reformas, às vezes precisa de um serviço de xerox, por exemplo, né? E essas atividades precisam ser direcionadas para que sejam dentro de determinadas normas e estarem conforme os padrões. Bom, desembargador, eu entendo que seja um projeto pensado para a realidade do estado de Minas Gerais, mas que pode ser diferente para outros estados. Sergipe, por exemplo, que é um tamanho diferente, uma estrutura diferente. Como é que esse exemplo daqui de Minas poderia ser útil para outras localidades? A ideia do Comitê de Integridade, ou Grupo de Trabalho de Integridade do CNJ, é justamente essa. O CNJ reconheceu a necessidade de termos diretivas gerais, genéricas, para todos os tribunais de justiça do Brasil. E eu estou participando desse comitê, desse grupo de estudo, grupo de trabalho, justamente por sermos, em Minas Gerais, pioneiros nesse assunto. Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o único do Brasil que adotou este modelo, né, e esse plano de integridade com tamanha complexidade. Obviamente, Eduardo, adaptado ao nosso estado. E, é claro, isso vai merecer adaptações em cada realidade. Minas Gerais tem uma característica muito interessante. Pela própria localização geográfica, nós temos contatos com estados que têm realidade muito diferente. Bahia, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, é muito interessante porque isso acaba sendo uma experiência muito rica, né? Não é a mesma coisa você contratar uma obra em uma região do estado como em outra. Então, a ideia do CNJ, nós estamos trabalhando para fazer um levantamento de normas e depois uma diretiva genérica que, obviamente, cada tribunal adaptará às realidades daquele estado. Como que o Conselho Nacional de Justiça poderia talvez ajudar ou que pretensões ele teria de trabalhar junto a essas outras localidades para levar esse projeto adiante? O que temos feito é exatamente isso. O primeiro ponto foi um levantamento super extenso de normas internacionais, normas gerais, de convenções, da OCDE, né, que trata dessas questões na iniciativa privada, principalmente nos Estados Unidos, onde a discussão é muito avançada. Levantamos todas as normas. Num segundo momento, né, utilizamos o nosso modelo, eu ajudei a criar esse diálogo, a criar essa ponte de diálogo,
para utilizar algumas das nossas experiências e formar uma diretiva genérica. Lógico, o CNJ não vai impor uma realidade a todos os estados de maneira igual. Ele vai estabelecer diretivas, olha, precisamos que tenha uma cartilha para lidar com os fornecedores, precisamos que tenha um código de ética e pouco a pouco, de acordo com cada realidade, os tribunais vão se adaptando. Essa é a ideia. Ok, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Eduardo. Eu que agradeço. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Você pode acessar o nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, mande um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.